Bom, a última mudança que eu quero fazer nesse jogo para finalizar é uma coisa que tá me incomodando é que quando a gente vai aqui ó, na borda do jogo, a Snake ela some da tela, mas daí você consegue, se você lembrar o que você fez, você consegue de certa forma voltar. Mas se você foi e tá muito longe, é capaz de que ela vá e não volte nunca mais. Então o que eu queria fazer aqui é o seguinte, eu quero que quando a gente bata na borda da tela, a gente reinicie o jogo. E teoricamente isso aqui é bem simples, vamos ver como a gente pode fazer. O primeiro passo que a gente precisa fazer aqui é que dentro da Snake, vamos colocar aqui dentro da Snake no método initialize, eu vou definir duas variáveis. Primeiro é o xmax, que vai ser igual a um valor, e o ymax, que é igual a outro valor. Que basicamente vai ser o seguinte, vai ser o máximo, valor máximo da posição x e y que as nossas células podem alcançar. Lembrando que a gente não está utilizando o pixel em si, mas na verdade usando um valor que vai ser multiplicado pelo tamanho da célula para então a gente conseguir qual é a posição em pixel que a gente quer para aquela célula. Como que a gente consegue esse valor máximo então? Simples. Para o xmax, a gente pega a largura da janela e divide pelo tamanho de cada célula. Esse valor aqui, se eu fizer, por exemplo, 640 dividido por 20, o máximo que a gente pode ter é 32. Então, se uma célula, a posição x de uma célula for maior que a 32, a gente sabe que ela está fora da borda da janela, digamos assim. E a gente faz o mesmo processo para a altura da janela. Só para a gente ter certeza aqui, se a gente pegar o 32 e multiplicar pelo tamanho da célula, não sei porque eu estou digitando 42, é 32. A gente tem 640, certo? Que é o valor que a gente definiu nessa constante widget here. A widget aqui. Onde que foi? Aqui. A gente definiu 640 como a largura máxima da janela. Então a gente sabe que 32 vezes a largura da nossa célula é a largura máxima de 640. Se eu colocar 33, a gente já tem 660, o que é obviamente fora do limite da nossa janela. Isso funciona também, claro, para a altura, que é 480, dividido por 20. A altura máxima é 24 pixels, digamos assim. Então, depois de definir esse ymax e o xmax, o que eu vou fazer aqui é definir um método chamado collide. E nesse método, basicamente, eu vou verificar se alguma das células colidiu com a nossa borda da janela. Então, eu vou pegar todas as células e fazer o seguinte: alguma célula é menor que 0, porque também esse valor que a gente viu aqui é indo positivo, né? Mas se ele está indo, por exemplo, para a esquerda, na verdade ele está diminuindo esse valor, e como a gente sabe que começa no topo 0, aqui a posição 0, 0, se ele tiver menor que 0, significa que ou ele foi muito para a esquerda, ou ele foi muito para cima. Então, nesse caso aqui, a gente quer ver se ele foi muito para a esquerda. Se ele foi muito para a esquerda, ou se ele foi muito para a direita, ou se ele foi muito para cima, ou se ele foi muito para baixo, significa que ele colidiu. E se alguma dessas células dá match nessa condição, significa que a nossa Snake colidiu com a borda da tela e, portanto, o jogo tem que ser reiniciado. O que a gente vai fazer aqui é no update, depois do Snake ser movido, a gente vai verificar se o Snake
colidiu. Se ele colidiu, a gente vai dar o start no jogo novamente. Obviamente a gente não tem um método start, mas para criar um método start é bem simples. A gente só copia tudo que tem na inicialização do jogo para esse método start, e quando iniciar o jogo, por padrão, ele já chama o método start. Se a gente chamar o método start, ele basicamente o que ele está fazendo é resetar todas as características do jogo, né? Criando uma snake nova, criando um keyboard novo, uma maçã nova, etc. Então a gente pode criar um jogo do zero caso a gente cometa o erro de bater nas paredes da janela. Agora, para ver tudo isso em ação, vamos testar aqui nosso jogo. Teoricamente, se eu bater aqui, não funcionou. Ah, claro. Aqui não é um E, aqui é um OU. Isso nunca ia funcionar. Vamos ver agora. Teoricamente, o jogo deve se comportar da maneira esperada, deve dar reset, e deu reset. Bom, é isso, galera. Esse é o jogo que eu queria criar aqui com vocês, usando o Ruby, usando essa biblioteca, usando a biblioteca Gozu, e ensinar algumas das técnicas aí que eu acho que é interessante no desenvolvimento de jogos e também na programação, essa separação de conceitos e tudo mais. Espero que você tenha gostado. Caso você tenha alguma parte aqui que você ficou em dúvida, pode entrar em contato comigo e comentar alguma coisa que eu fico feliz em responder.